Então, os escravos no Brasil, eles sofreram todo tipo de agressão, seja ela física ou psicológica. E a única maneira que eles tinham de se ver livres desse processo era adquirindo um documento. Um documento que lhes permitiria, terem as suas vidas livres deste processo de escravidão. É a famosa Carta de Alforria, né? E como conseguir, como os escravos poderiam conseguir essa Carta de Alforria? Isso se dava de várias maneiras, né? Uma delas seria eles ganhando essa Carta de Alforria. Os seus próprios senhores, seus proprietários, eles poderiam lhes dar essa liberdade. Muitas das vezes, muitos proprietários de escravos, eles concediam essa carta mesmo em vida. Em outros casos, eles deixavam no testamento. Aí eles já deixaram, abrindo mão, naquele testamento daquele escravo. E dessa maneira, aqueles escravos poderiam se ver livres. Uma outra forma de adquirir a Carta de Alforria era através de comprar a Carta de Alforria. Mas vocês podem me perguntar, mas como, Se um escravo que não possui um capital, não tem salário, como eles poderiam comprar essa carta? Bom, é que aqui no Brasil tinha atividade dos escravos também de ganho. Essa classe de escravos, os seus proprietários, eles lhe concediam a liberdade deles poderem fazer outros tipos de serviços, prestar serviços à comunidade, ou até mesmo promover vendas, por exemplo, na cidade, de mandioca ou de alguma fruta. E dessa maneira, no final daquele dia, eles iriam conseguir um determinado ganho. Parte desse ganho era revertido ao seu proprietário e parte do ganho ficaria com aqueles escravos. E no decorrer de toda a sua vida, aqueles escravos iriam economizando, e quando eles tivessem um valor bem característico, eles iriam até os seus senhores e tentavam negociar a sua liberdade. Então essa era mais uma maneira de se conseguir essa carta. Uma outra maneira era o alistamento. Isto mesmo. Alguns escravos, eles se alistavam no exército brasileiro e dessa maneira eles conseguiam ganhar a sua liberdade. Como foi no caso da Guerra do Paraguai e outras revoltas internas. Mas nós não podemos pensar que todos os escravos negros que se alistaram no exército brasileiro foi de livre e espontânea vontade, Então, uma outra maneira deles conseguirem a sua liberdade foi as leis legislativas. Sim, através de leis abolicionistas que, de alguma maneira, elas poderiam dar a eles a sua liberdade, Então, é bom lembrarmos também que nesse período, vários políticos, vários teóricos da época, eles promoveram um processo chamado de embranquecimento da população, porque essa teoria levava a eles a acreditarem na superioridade da raça branca, Então, como se deu esse embranquecimento? Foi trazendo imigrantes da Europa para o Brasil. E a consequência disto foi exatamente a marginalização dos povos negros no Brasil, E então houve cada vez mais a segregação dessa população negra, E mais havia a contratação dos imigrantes para as atividades, Então, com isso,
a raça negra ainda ficou ainda mais marginalizada, né? É sabido também que a escravidão no Brasil não foi apenas a utilização de africanos. Desde o período, né, das capitanias hereditárias, já houve, né, a utilização da mão de obra escrava indígena. Só que nesse período, né, a relação de trabalho ali era o escambo, né, era troca de mercadorias, né, às vezes mercadorias que não tinham quase nenhum valor agregado, e desta forma eles conseguiam, né, que os índios fizessem aquela exploração do pau-brasil. Mas com o passar do tempo, né, quando o Brasil foi mais, houve uma povoação maior do território, né, e também quando a atividade, né, da monocultura, ou seja, do plantation, né, foi implantada no país, os portugueses, né, se viram na necessidade de promover o trabalho escravo. E as pessoas, né, que estavam mais próximas ali para serem utilizadas como escravos era exatamente a população indígena, né? E esse pessoal indígena, ele foi sim utilizado como escravo, né? Inicialmente ali naquelas atividades. Mas com o passar do tempo, eles foram gradativamente sendo trocados a mão de obra indígena pela mão de obra escrava africana. Mas por quê, né? Porque houve essa troca da mão de obra escrava indígena para a mão de obra escrava africana. Então, nós vamos ver vários fatores, né? Existem, assim, várias hipóteses que a gente pode levantar que ocasionou, né, essa troca. A primeira delas é que a mão de obra escrava africana era altamente lucrativa para a coroa. Você veja que isso aí já tinha se transformado numa empresa mesmo do tráfico. Um escravo negro poderia valer 2 a 3 vezes mais que um escravo indígena, né? E também havia uma outra hipótese. É porque os índios, eles já eram habitantes desse território. Então, eles tinham um vasto conhecimento sobre todo o território brasileiro. Então, eles poderiam também ter uma facilidade maior de promover fugas, né? Eles poderiam fugas com mais tranquilidade do que os africanos, né? Uma outra também hipótese é que os africanos, eles já tinham, né, um conhecimento técnico maior, né, das atividades que eles iriam exercer aqui no Brasil. Porque os africanos, a maioria dos escravos africanos que vieram para o Brasil, eles já vieram, né, de colônias portuguesas que já existiam ali na África. Então, eles já estavam acostumados àquele tipo de trabalho, né? O tipo de trabalho nas minerações, trabalhos no plantio, na agricultura, enquanto que os índios, o trabalho deles era mais aquela pesca, coleta de frutas, não era um trabalho assim, mais sistematizado. Então, poderia-se acreditar que os índios não teriam assim seria assim, não seria tão interessante para essas atividades, né? Também um outro fator muito importante que nós não podemos esquecer era a oposição da Igreja Católica. Como nós também bem sabemos, né? A Igreja Católica estava completamente junto, né, com aquele sistema desde o princípio da expansão marítima, né, e também da colonização dos outros povos em que vieram, né, os jesuítas. Então eles estavam ali ligados aos europeus. Então eles tinham uma grande influência e eles não aceitavam, né, a escravizar os povos indígenas.
porque eles acreditavam, né, que eles poderiam catequizar esses povos. Eles tinham todo um projeto, né, para a catequese desses povos. Lembrando também que nesse período, né, eles tinham saído ali da Reforma Protestante, então era muito importante a Igreja Católica, ela contra-atacar, né? Então, através dos jesuítas, eles desejavam ampliar o número, né, de seguidores que tivessem essa mesma crença. Eles queriam, então, catequizar os novos povos, né, por eles conquistados. E dessa forma, então, eles eram contrário a escravizar os índios. O contrário, eles já pensavam, né, sobre os africanos, né? Porque, segundo eles, os africanos, eles já, por natureza, já eram povos amaldiçoados. Isso mesmo. Acreditava-se que esses povos vieram de descendência de Acã. E acreditava-se que Acã, né, e toda a sua descendência, eram povos amaldiçoados, seriam povos amaldiçoados por Deus. Então, eles já estavam, as suas almas já estavam condenadas ao fogo do inferno. Então, eles acreditavam que a vida dos africanos aqui na Terra seria mesmo uma vida de sofrimentos, né, e de trabalhos para pagamento dos seus pecados. Isto, acreditavam até mesmo que somente a vinda deles da África para a América já era uma grande redenção. Você veja como era o preconceito naquela época dentro da Igreja Católica com relação aos africanos, né? Um verdadeiro, né, absurdo. Então, tem também uma outra hipótese que era a crise demográfica. A crise demográfica, ou seja, quando os indígenas entravam em contato com os povos europeus, houve uma grande mortandade dessa etnia. E então verificou-se que a imunidade desses povos indígenas era muito pequena. Então, doenças que para nós, como a gripe, era uma coisa bem simplesinha, para eles poderia ser algo muito perigoso. Então, há várias hipóteses, né, que levou a haver essa troca, né, da utilização da mão de obra escrava indígena para a mão de obra escrava africana, né? E nós sabemos também, né, que no período, né, em que houve escravos, né, existiam escravos no Brasil, anterior a isso já havia escravos também lá na Europa, né? Então, até mesmo antes, né, da expansão marítima, porque a expansão marítima, ela potencializou esse tráfico negreiro, virou uma verdadeira empresa do tráfico, né? E era altamente lucrativa, né? Esses europeus, eles potencializaram as guerras, eles fomentavam conflitos entre os africanos, né? Porque no princípio já havia antes da expansão marítima, lá mesmo na África, já havia esse processo de escravidão entre eles, mas era bem menor e também era devido a guerras tribais. Então, o perdedor se tornava escravo do vencedor, ou até mesmo para pagamento de dívidas. Mas com a expansão marítima, os europeus, eles fomentavam aqueles conflitos, fomentavam aquelas guerras, para que mais e mais pudessem haver um aumento do número de escravos. E estes escravos iriam então ser vendidos através do tráfico negreiro, né? Então havia todo
um pensamento, né, econômico a respeito daquelas pessoas, né, uma coisa realmente muito desumana, né. Então, assim, o Brasil, ele foi um dos países que mais importaram africanos. Acredita-se que 4,8 milhões de habitantes africanos foram traficados para o Brasil. E foi o último país do Ocidente a abolir o trabalho escravo, né? Então, o Brasil é um país territorial enorme, né? Então, foi bem complicado se chegar ao fim dessa escravidão, porque realmente era muito lucrativo este trabalho, né? E isso trouxe um impacto muito grande para a população brasileira. A escravidão teve um impacto muito grande que é visto até hoje, né? Por exemplo, também houve uma miscigenação muito grande, né? Esses povos africanos em contatos com a população europeia e houve assim uma miscigenação muito grande. Isso é uma coisa muito bacana, né? O que houve foi um ponto positivo, né? Que grande parte da nossa população são pardos, né? E também houve uma grande contribuição na nossa cultura brasileira, né? Que os africanos, eles enriqueceram muito a nossa cultura. Mas teve também um legado muito triste, porque esses povos, eles foram impactados por todo este processo, impactados pela segregação, impactados pela violência, impactados por abusos, verdadeiros abusos sexuais, né? Que como foi visto aqui no Brasil, quando esses povos chegavam até o nosso território, eles tinham dois tipos de atividades, né? Ou eles iriam trabalhar no meio rural, ou eles seriam escravos urbanos. No meio rural é aquela que já foi colocado, né? Seria uma forte violência, né? E até mesmo as amas de leite, né? Que viviam ali na casa grande, era um processo assim de escravidão mais brando, mas mesmo assim era também submetida a muita violência e a muito abuso sexual. Foi uma coisa terrível, né? Que eles passavam, né? Em todo aquele momento, né? E a escravidão urbana, né? Esses que tinham possibilidade de viver mais no meio urbano, eles tinham uma facilidade, uma mobilidade social maior, né? Que eram os escravos de ganho, né? Eles poderiam, através, né, da negociação, com o trabalho deles, com a economia que eles fizessem durante toda a sua vida, eles poderiam negociar então com seus senhores a sua liberdade. Então havia mais possibilidade, né, deles encontrarem a sua liberdade do que os escravos, né, que exerciam atividades no meio rural. Enfim, houve também, assim, no século XIX, né, que houve vários movimentos sociais. Então tiveram, né, os movimentos sociais que ganharam força, né, eles ganhavam mais força no século XIX. Tiveram os movimentos sociais moderados e tiveram os movimentos sociais mais radicais. Os movimentos sociais moderados, eles lutavam apenas por uma lei abolicionista. Para eles, apenas com uma lei que lhes dessem direito à liberdade já era o suficiente. E já os movimentos mais radicais, além da liberdade, eles pensavam como seria a vida desses escravos após a abolição. Então havia muitas discussões, né, que eram feitas, né, até mesmo eles pediam a questão da reforma agrária. Então eles desejavam a reforma agrária. Por que a reforma agrária? Porque o meio, né, o país altamente agrário,
né? A maneira de se obter dinheiro era a terra. Então, eles desejavam, né, realmente que houvesse a reforma agrária. Então, isso foi mais um ponto, assim, que levou a princesa Isabel, né, a assinar aquela lei abolicionista, né, porque era melhor liberar aqueles escravos do que aceitar, né, uma reforma agrária. Porque os radicais, os movimentos radicais, eles exigiam outras coisas, né? Então, um dos motivos também que houve essa lei foi para impedir que houvesse realmente a reforma agrária. Também ela desejava também ter um apoio, né, da sociedade. Ela desejava ter uma aclamação social. E realmente, até mesmo ela teve assim uma certa aclamação social, né? Ela foi tida como a heroína, né, libertadora dos escravos. Mas porque ela desejava, né, um terceiro reinado. Só que esses acontecimentos, né, o fato de ela libertar os escravos como se o tiro tivesse saído pela culatra, né? Porque não dependia apenas da aclamação social para que se continuasse aquele reinado, né? Então, por exemplo, a elite brasileira, né, que eram os grandes latifundiários, através dessa lei, eles perderam, né, os seus escravos e então, assim, eles não foram ressarcidos deste prejuízo pelo governo na época. Então, eles se colocaram contrários ao império e apoiando a república, né? Então, aí realmente foi que começava então o fim do império.